Olá, seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje estamos recebendo, por mais uma vez no nosso programa, a doutora Débora Grace. Ela que é médica, ela que trabalha aí na área da saúde já ao longo de anos e vai estar aqui hoje falando, né, sobre um tema muito importante aí para você, mulher. Empreendedorismo feminino. Doutora Débora, que prazer ter você aqui conosco, mais uma vez no nosso podcast. E o que você não sabe é que eu invadi seu programa e hoje o entrevistado vai ser você. É o inverso? Eu não combinei com ninguém, nem com você, nem com os produtores. Mas o entrevistado vai ser você. Você que sempre entrevista todo mundo, mas a história hoje vai ser sua para contar. Então vamos lá, surpresa aqui no nosso podcast, hein? Você que tem tanto para acrescentar na vida das pessoas, você que tem uma história muito interessante. E eu hoje estou aqui com o Dr. Flávio Varela Torres, advogado, empresário, escritor, mentor, apresentador de programa de televisão, palestrante, meu marido e pai de 3 filhos. Vamos falar da sua história, meu amor. Vamos! Gente, fui pego de surpresa aqui, não foi nada combinado, né? A Débora vinha para poder falar sobre um tema aqui, mas vamos lá, né? Qual foi a pergunta? Eu queria que você contasse sobre a sua história. Vamos lembrar da sua história. Gente, Como é que você começou? De onde vem essa vontade da advocacia? Por que a advocacia? Conta sobre isso. Gente, eu venho lá de Recife, Pernambuco, né? Eu venho de uma família com muitos cuidados, né? Mas de uma família que eu digo que simples, muito inteligente, mas simples, né? E a advocacia sempre me despertou, pelo fato de poder querer ajudar pessoas e de ser uma profissão assim de relevância em relação ao cenário mundial, né? O fato de você conhecer os seus direitos lhe projeta para tudo que você precisa aí na vida, né? E dentro da advocacia, você resolveu empreender, né? Você empreendeu, você cresceu, expandiu seu escritório e foi só crescendo. E a que você atribui isso? Deus, ele sempre foi o centro da minha vida. Eu sempre projetei muito a minha vida em relação ao direcionamento de Deus. Tem um versículo que eu guardo para mim que diz o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E desde muito cedo eu tracei direcionamento em tudo na minha vida. Com quem eu queria casar, características dessa pessoa, a quantidade de filhos que eu queria. Eu tenho um chamado ministerial desde os 14 anos de idade, né, de que eu seria um pastor, um pregador da palavra de Deus, e também consultei a Deus em relação à minha profissão. E eu sempre tive esse espírito empreendedor, então eu sempre falei para mim que eu não seria apenas um advogado, mas um advogado que iria empreender dentro da advocacia e queria ter empresas. Por que isso? Meu pai a vida inteira ele empreendeu, mas ele não tinha empresas, por exemplo, formalizadas. E eu brincava dizendo o seguinte: quando eu crescer, for gente grande, eu vou ter aí um monte de empresa. Só para poder dizer para o meu pai que dá certo sim empreender, que vale a pena ter CNPJ e que mesmo em meio às dificuldades do Brasil, é possível fazer negócio e crescer na vida. Certo. E sobre esse fato de empreender, tem uma coisa que é muito importante no empreender e você fala sobre isso. Fala pra gente um pouco sobre propósito e visão. Quando a gente vai estudar sobre propósito, visão e unidade, para mim são 3 coisas que se completam. E, na verdade, o nosso propósito está sempre debaixo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, esse propósito ele vai estar sustentado da minha vida e da sua vida diante daquilo que Deus quer que você faça, cumpra como missão aqui na Terra. Tem um texto que diz o seguinte: quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. E a glória de Deus na sua vida vai estar associada também nesse propósito que você traz, né, para a sua vida hoje como pessoa. E esse propósito ele é sempre materializado através da visão. A visão, você consegue enxergar aquilo que Deus quer que você exerça aqui, né, na nação, no seu ambiente, na sua família, e você vai ter isso materializado através de uma visão, né, desse propósito macro que Deus tem para a sua vida.
Então é como se a visão tivesse por conceito a materialização aí desse propósito. E dentro da visão, você começa a ver pessoas que vão se encaixar dentro da sua visão com o seu propósito. E você vai gerar unidade em prol de fazer algo. Em qualquer lugar isso é cabível. Dentro de casa tem que haver unidade de acordo com a visão ali do marido, digamos, em relação à esposa e filhos. Dentro de uma empresa, né? O proprietário, o dono, o sócio, o CEO, também em relação ali à questão da visão para poder gerar unidade. Por quê? Porque a unidade vai ser o segredo de qualquer empreendimento, aí da vida. Teve unidade, vai ter aí sucesso para empreender. Como hoje que sou eu que estou comandando, vamos para o intervalo. Já já a gente volta. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje, de uma forma diferente, eu peguei um anfitrião do programa de surpresa. Estou entrevistando ele. Dr. Flávio Varela Torres, como você consegue equilibrar suas atividades de empresário, advogado, escritor, todas elas? É uma ambição que muita gente pergunta, né? Como é que a gente consegue encontrar tanto tempo, né? Eu confesso que eu traço minha vida, meu dia a dia, não diariamente, mas por hora. Então eu me preocupo com a primeira, a segunda, a terceira hora do dia em relação à atividade que tem que ser feita. Então eu organizo minha agenda em relação àquilo que eu preciso fazer. Então eu segmento questões da área do direito, da advocacia, questões empresariais, horário para que eu possa escrever também em relação ao projeto dos livros, horário para que eu possa preparar palestras, mentorias e mensagens, né? Eu organizo muito bem minha agenda em relação às atividades familiares, às atividades de mentoria, atividades de pregar a palavra de Deus, as atividades como pastor, dar atenção para os filhos, como pai. Então eu programo minha vida sempre por hora. Então eu coloco na agenda, é óbvio, as questões que eu preciso ter, né, de cada mês, mas quando eu inicio meu dia, eu inicio o dia sempre por hora para poder tentar fazer o máximo possível de atividades de forma segmentada nos diversos braços. Por quê? São coisas que são muito diferentes. Eu estudar a respeito do direito para uma ação X e depois eu estou montando uma mensagem para poder pregar sobre salvação na pessoa de Cristo Jesus. Então eu preciso segmentar e virar sempre a chave para aquele próximo horário que eu vou ter que ir ali realizar, né, aquela atividade naquele horário. Deu um nó na sua cabeça, né? Eu sei que deu um nó na sua cabeça. Dentro de casa a gente vê como que você funciona com tudo isso, né? E graças a Deus, porque você consegue fazer todas essas coisas. E como você é escritor e está agora no 6º livro, como foi essa questão de escrever, começar a escrever? Conta pra gente. Como eu falei para vocês, eu tenho um chamado de pregar a palavra de Deus desde 14 anos de idade. Estava num templo ali para, acredito, cerca de 1000 pessoas, quando um evangelista apontou para mim, entregou um recado de Deus, de que eu iria pregar a palavra de Deus aí para multidões, eu iria viajar bastante em relação à minha vida. Esse é um registro público, né, que eu estou trazendo para vocês aqui. Mas eu sempre pedi a Deus que Ele desse direcionamento para que eu pudesse pregar a palavra de Deus também dentro da minha profissão, ou nos caminhos que eu andava. Eu já tinha escutado de que Deus iria me levantar para poder estar em lugares onde pastores não conseguiriam chegar, mas que como advogado eu estaria presente. Então, como pastor auxiliar da nossa igreja, a gente sempre fez diversos jantares, diversos cafés de negócios, né? Eu sempre realizei dentro do histórico de advocacia, né, independentemente da igreja, também eventos semelhantes para poder captar e gerar empreendedorismo. Eu sempre tive essa chama dentro de mim. E um dia o Espírito Santo falou para mim, como uma estratégia, para que eu pudesse pregar a palavra de Deus para pessoas que, por mais que eu convidasse para jantares, para cafés, para conferências empresariais, ainda assim essas pessoas não iriam, né, para a igreja ou para esses eventos.
e ele falou, escreve livros com temas do hoje para poder agregar na vida das pessoas, só que sempre direcionados com temas da palavra de Deus. Por que isso? Porque quem convence da verdade não somos nós. Nós temos que pregar sobre o amor, sobre salvação, né? Sobre empreendedorismo também, porque a Bíblia fala muito sobre isso. Mas trazer aí insights do Evangelho de Jesus também, porque quem convence da verdade é o Espírito Santo. E eu comecei a verificar portas se abrindo e muita gente, muitos clientes, sejam influencers, sejam artistas, donos de boate, de diversos segmentos, lendo os livros que o Espírito Santo me revelou aí para fazer. Foi quando eu comecei com o nosso primeiro projeto chamado Segredos, né? Então foi a série Segredos, onde despertava nas pessoas a curiosidade de querer saber o seguinte, que segredos são esses? Primeira coisa. Depois eu trouxe, né, e taxei, né, dentro desse combo, né, de livros lá, alguns segredos. Segredos do Egito, foi o primeiro livro, Segredos do Rei Davi e depois Segredos de Jó. Então é uma série intrigante, né, do qual as pessoas procuram muito para poder comprar, e quem ganha esses livros também, eles sempre ligam. Ô doutor, tira uma dúvida aí, como é que é esse negócio da soberania de Deus na vida de Jó? O cara perdeu tudo porque Deus deixou. E a gente está tendo a oportunidade de trocar ali uma conversa e poder evangelizar ele e mostrar de que Cristo, né, de fato, ele salva, ele liberta, ele cura, ele transforma as vidas e impacta. E daí eu peguei o gosto, comecei aí com novos projetos, né? Eternas Verdades para Tempos Modernos, foi um livro que eu escrevi aí para os jovens, né, da nossa igreja, e para que eles possam entender de que existem verdades que são inegociáveis, né, que estão contidas na palavra de Deus, na temática de Daniel. O Cristo da Bíblia, que eu falo que é uma defesa de tese de Gênesis e Apocalipse, de quem é esse Cristo, né? Na visão dos profetas, né? Do Salmo messiânico, ali o Salmo 22, tantas outras coisas importantes que a gente tem na Bíblia, de cabo a rabo, porque a Bíblia ela traz como mensagem central ali a pessoa do Cristo, né? Então é um livro evangelístico que serve para pequenos grupos, um livro para evangelização e por aí vai. E agora uma nova empreitada, eu acho que uma das mais fortes aí, dentro dessa minha carreira ministerial, porque eu comecei a palestrar muito, rodar esse Brasil, fazendo mensagens para empresários, né, profissionais liberais, né, grupos de pastores empresários que queriam implantar em suas igrejas o trabalho empresarial, e eu criei a série, né, a nova série chamada Prosperidade, só que Prosperidade à luz da Bíblia. E eu trouxe... Vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa aí então. Porque eu trouxe esse. Olha só, gente. Eu estou aqui com ele, o novo projeto do Flávio, que é o Chaves para a Prosperidade à Luz da Bíblia. Tá nem lançado ainda, hein, gente? Esse aqui, né, é o novo projeto dele. Eu queria falar dele, porque esse projeto foi Deus que deu para ele. Eu estou do lado dele, não posso negar que foi uma visão que Deus deu para ele. Então, eu posso falar isso. Deus foi dando entendimento para ele a respeito desse tema. E foi abrindo essa visão dele, essa visão foi sendo construída ao longo do tempo. E Deus direcionou ele para desenvolver esse tema. Eu posso falar que isso é genuíno e é uma visão para crescimento das pessoas. Então, agora eu queria te perguntar, queria que você falasse para as pessoas sobre esse livro, sobre o que ele fala, o que ele representa para a vida das pessoas. Como eu falei para vocês, eu venho de uma região aí humilde, né? Lá de Recife, Pernambuco. E eu sempre, quando eu olhava para as pessoas dentro da igreja, elas não tinham, às vezes, roupa para poder vestir, coisas básicas de necessidade, né? O necessário. Eu dizia, Deus, eu não posso acreditar de servir a um Deus onde as pessoas que estão ali nessa vida de intimidade com Deus, que de fato reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que oram, que buscam a Deus, que jejuam, mas que não podem encontrar prosperidade na sua vida. A princípio eu misturava que prosperidade era ter dinheiro ou não ter dinheiro. E depois eu descobri que prosperidade vem de Tesalec, né? Ali no hebraico, quer dizer ausência de necessidade. Eu comecei a ver que os coaches ensinam, né, cobrando uma fortuna, aquilo que está gratuito na palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus ela não é um livro religioso, ela é o manual do homem por excelência. E lá tem vários insights, são mais de 2.300 versículos que falam sobre finanças, né? A gente tem ali quase a metade das parábolas de Jesus que falam sobre finanças e prosperidade também. E eu criei esse projeto, que é o início da nova série, como eu estava falando anteriormente, chamada Prosperidade. Então aqui a gente traz 7 chaves que geram prosperidade na vida das pessoas, como por exemplo o trabalho, né? Todos nós temos que trabalhar, porque é a partir desse conceito de que Deus amplia, né, nossas oportunidades para poder crescermos financeiramente na pessoa de Cristo Jesus, né? Multiplicação, que é um conceito do mundo aí financeiro. A Bíblia já fala disso há milênios em relação à parte da multiplicação. Planejamento, e eu uso lá como tema a viúva de 2 Reis, né? Lá no capítulo 4, onde o profeta nos traz um ensinamento fantástico de planejamento diante de situações difíceis, endividamentos. E por aí vai. É o primeiro da série, o próximo já está aí, já bem perto de ser finalizados, que tem por tema dinheiro versus emoções, né? E o terceiro que vai fechar a série Prosperidade, à luz da Bíblia, vai ter por tema uma colheita extraordinária. Gente, esse livro ele vai transformar a sua vida, a sua história e os seus negócios. Onde a gente pode adquirir? Nós temos um site, né? A Loja Varela Torres, www.lojavarelatorres.com.br. Vai ser um prazer poder enviar aí para sua casa aí esse livro, né? Chaves para a Prosperidade à luz da Bíblia. A gente está encerrando o programa. Eu queria dizer que para mim foi um prazer estar aqui com uma pessoa tão especial como você, entrevistando alguém que tem tanto para acrescentar na vida das pessoas, Dr. Flávio Varela Torres. Entrevistar você no seu próprio programa, o Varela Torres Cast. Não teve nem um arrumadinho, que pega de surpresa mesmo, viu? Muito obrigado, meu amor. Te amo também, viu? Deus te abençoe sempre. E obrigado pela sua audiência desse programa diferente. Se você perdeu o primeiro bloco, vai no nosso canal do YouTube, né? dr.Flávio Varela Torres. Que Deus te abençoe e até a próxima.